Fala galera, vamos agora para a questão número 2 do nosso bloco da Olimpíada Nacional de Ciências de Resolução de Prova Antiga, agora a questãozinha da prova de 2019. Primeiro momento é o momento psicológico, olhar para a questão, ver o tamanho da questão, ver que a gente realmente vai ter um texto introdutório, vai ter reação, vai ter gráfico, respira fundo e pensa sempre em organizar a linha de raciocínio. Primeiro vamos ler o enunciado inteiro, sublinhar as informações importantes, montar a nossa linha, nossa estratégia de raciocínio para fazer questão e começar no passo a passo. Então, respira fundo, vamos lá, sem medo de questão com um enunciado grande, nem medo de enunciado rebuscado. A química das águas naturais, lagos, rios, mares, etc., pode ser relacionada pelo uso do diagrama de Porbach. Perdoe-me a pronúncia se eu estiver falando errado. Esse diagrama é uma representação dos potenciais de redução colocados em função do pH do meio através do uso da equação de Nernst. A figura mostra um diagrama de Porbach, onde as retas representam as reações de oxidação e redução da água. Na linha superior temos, em função do pH, o potencial da semi-reação tal, que possui, em pH igual a 0,25 graus Celsius, um potencial de mais 1,23 volts. Adicionalmente, na linha inferior, representa o potencial da semi-reação tal. Então, já vamos analisar aqui, ó. A gente vai ter um gráfico, que é o diagrama que está sendo explicado aqui no parágrafo inicial. Então, ele está falando que esse diagrama está correlacionando ao potencial da reação com o pH do meio. Vai interferir o pH do meio porque o pH vai determinar a quantidade de íons em solução aquosa. E aí, quando a gente está falando aqui do lago, do rio ou dos mares, a alteração da concentração desses íons vai influenciar no potencial de oxirredução daquele meio. Então, no primeiro diagrama, que é esse diagrama aqui, ó, eu vou marcar de amarelo, a reação que está associada é essa reação daqui. O que é essa reação daqui? É o O2 que está sofrendo processo de redução. Vou fazer uma revisão zona geral com vocês sobre o conteúdo de eletroquímica, mas primeiro vamos analisar aqui as informações da questão, que aí a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito. Já nessa segunda linha daqui, a gente está com a linha que está associando agora a redução, dessa vez, do hidrogênio. Então, é dessa reação aqui de baixo que aquela linha no diagrama está falando. Então, primeiro ponto, se situar. O que está acontecendo? A gente tem aqui no diagrama a informação do potencial associado ao pH do meio. Comportamento da linha amarela é da reação amarela, comportamento da linha verde é da linha verde. Vamos terminar de ler aqui, então, o enunciado. Então, falou da reação cujo potencial nas mesmas condições é de 0 volts. Então, ele deu aqui, né, essa informação, ele simplesmente deu para a gente, ó, o ponto zero, que a gente poderia pegar aqui no gráfico, né? 1,23, tudo bem que a gente não consegue ver, mas esse zero é exatamente esse zero, que é a condição onde o pH está igual a zero, exatamente aqui o nosso eixo X, e a temperatura de 25 graus Celsius, que é a consideração aqui do diagrama todo. Então, continuando, o diagrama mostra indicado a região delimitada entre os pHs 4 e 9, correspondente aos valores comuns para águas naturais, e desta forma, temos uma ferramenta conveniente para a discussão da estabilidade termodinâmica de diversas espécies nos diferentes corpos aquáticos, o que é particularmente útil em ciências do meio ambiente e ciências de corrosão. Lindo e maravilhoso, adoro o meio ambiente, apaixonada, ambiental, meu mundo. E aí, o que ele falou aqui no final? Ele falou simplesmente que o corpo hídrico, normalmente, né, sem considerar que ele sofreu despejo de nada, de nenhuma substância, de nenhum efluente, não considerando também condições de igarapés, existem também condições naturais onde esse pH fica abaixo por conta da presença de ácido úmico, ácido fúlvico, mas não é nosso assunto agora. O que a gente quer analisar? Que o pH das águas naturais vai do 4 até o 9, então as condições do potencial de redução para o H2 e para o O2 vão estar aqui entre esse pH 4 e pH 8, se a gente estiver considerando um sistema de água natural. Tranquilo, analisei, a gente vai pegar esse gráfico aqui para resolver as questões. Letra A.
Considerando a semi-reação genérica, está aqui a nossa semi-reação, condições pH igual a 0,25 graus Celsius, precisamos anotar as condições. Se o potencial dessa semi-reação genérica for maior do que 1,23 volts, qual a espécie é um oxidante mais forte, esse M+3 ou a água? Então, para a gente analisar isso, vamos fazer uma revisãozinha básica sobre o assunto de eletroquímica para a gente conseguir chegar nesse ponto e analisar que realmente a questão, apesar dela dar um diagrama que a gente não está acostumado a visualizar, dela ter várias informações associadas, ela é uma questão simples de ser feita. Então, vamos abraçar com toda a força. Revisão milagrosa e aí a gente volta aqui para a letra A para dominar a letra A em 7 segundos. Mini pequena revisão sobre eletroquímica. Eletroquímica é o estudo das reações de oxirredução e os fenômenos que envolvem essa reação de oxirredução. O que é uma reação de oxirredução? Uma reação química que envolve a transferência de elétrons. Então, vamos pensar como que se processa essa reação química. O nome já diz oxirredução. Então, é uma reação simultânea de oxidação associada a uma redução. Você não tem uma oxidação se você não tem uma redução. Então, é um processo que vai envolver um ciclo de elétron. Uma espécie vai doar elétron para outra e assim a gente pode fechar o circuito e ter uma condução de eletricidade. Primeira metade que a gente vai pensar é o processo de oxidação. O processo envolve a perda de elétrons, só que a gente vai associar esse processo a um aumento do NOx. Vamos lembrar que o elétron ele tem uma carga negativa. Por exemplo, aqui um metal qualquer, ele vai liberar elétrons se tornando um cátion. Então, eu vou liberar um elétron aqui, ele vai se tornar, botar um mais N qualquer e está liberando aqui um elétron. O que aconteceu aqui com o número de oxidação, com o NOx dele? O que a gente vai analisar? O NOx foi de 0, metal sozinho é NOx 0, até mais. O que significa isso? Significa que o NOx dele aumentou. Se o NOx dele aumentou, a gente vai associar justamente a um processo de oxidação. NOx aumentou, processo é de oxidação. Por quê? Porque a gente vai associar o inverso, uma redução a uma redução, e aí fica mais fácil da gente memorizar. O que a gente vai pensar no processo inverso? O processo inverso se chama redução, ele vai envolver, obviamente, um ganho de elétrons, já que a oxidação perde elétron, e aí já repara, perde elétron para a redução receber esse elétron, consequentemente, o NOx vai diminuir. A gente pode pensar no caminho inverso. Se eu tivesse esse mesmo metal na sua forma de cátion e ele recebesse elétron, ele poderia vir a ficar da sua forma estável. E aí, ó, o que aconteceu com o NOx? O NOx, nesse processo daqui, ele reduziu. NOx reduz, processo de redução. NOx aumentou, processo de oxidação. Mais uma observaçãozinha sobre essa palavrinha especial aqui, que é muito importante para a gente, que é agente. Agente significa alguém que executa uma ação. E isso é crucial aqui, porque o agente oxidante, ele está executando a ação de oxidar. Só que como que ele executa essa ação de oxidar? Ele é que sofre a redução. Não gosto muito de ficar pensando que é o inverso, mas tomar muito cuidado. O agente oxidante é a substância que sofre a redução. O agente redutor vai ser a substância que sofre a oxidação. Então, ele promove aquela ação. Ao promover aquela ação, é que ele vai efetuar essa redução ou essa oxidação. Então, o processo é esse. A oxidação perde elétron, a redução recebe elétron, e a gente analisa lá na reação química, a partir da variação de NOx, exatamente o que aconteceu, se foi um processo de oxidação ou de redução. O que a gente sabe sobre a eletroquímica? Na eletroquímica, a gente vai estudar justamente os dispositivos que vão usar dessa transferência de elétron sofrida nessa reação química para funcionar. Então, pilha ou uma bateria vai ser um dispositivo que vai justamente usar essa produção de corrente elétrica na transferência de elétrons para o seu funcionamento. E aí a gente vai pensar também na questão da eletrólise, que é o inverso. A reação precisa de energia elétrica para acontecer, e aí a gente visualiza que a gente tem os dois processos.
Pode ser um processo espontâneo ou pode ser um processo não espontâneo. Processo espontâneo são as nossas pilhas e as nossas baterias. Eu tenho uma pilha porque eu quero a energia que está acumulada na pilha. Quando a gente tem uma eletrólise, a gente precisa de energia para efetuar o processo, então a gente chama aquele processo de um processo não espontâneo. Quem é que mede essa capacidade de sofrer espontaneamente ou não um processo? É justamente esse maravilhoso potencial padrão. O potencial padrão, especificamente, é pelas condições de concentração 1 molar e 25 graus Celsius, mas o potencial, que é crucial da gente entender, que está medindo justamente a tendência do elemento em sofrer aquele processo. Então, aqui, por exemplo, eu teria um potencial padrão de que isso aqui é um processo de oxidação, um potencial padrão de oxidação. A reação inversa é uma reação de redução. Então, ela vai me dar um potencial padrão de redução. O que a gente observa? Esses valores são numericamente iguais, só que um tem um sinal e o outro tem outro sinal. O que a gente sabe? Quando a variação de potencial for maior do que zero, vai representar um processo espontâneo. Então, a gente vai ler o potencial como a vontade de sofrer aquele processo. Então, o potencial de oxidação vai ser a vontade que aquele elemento tem, nesse caso aqui, esse metal tem, de sofrer a oxidação, e o seu potencial de redução é a tendência que ele vai ter, a vontade que ele vai ter de sofrer o processo de redução. Quanto maior for esse potencial, maior vai ser a tendência daquilo ali acontecer, lembrando que um é exatamente o inverso do outro. A gente está oxidando aqui da esquerda para a direita e a gente estaria reduzindo aqui da direita para a esquerda, certo? Isso daqui que eu preciso saber sobre reações de oxirredução. Dando um pulinho aqui na pilha, a pilha o que ela faz? Ela organiza esses dois processos. Então, repara aqui que a gente vai ter uma região que a gente vai chamar de anodo e uma região que a gente vai chamar de catodo. Essas regiões da pilha são as regiões onde vão acontecer o processo de oxidação e o processo de redução. Processo de oxidação vai acontecer sempre no anodo. Anodo ou ânodo, tanto faz, né? Eu falo anodo, mas já escuto muita gente falando ânodo. Um dia eu vou descobrir qual é o correto. Mas, enfim, o correto é entender eletroquímica, então vamos lá. O anodo começa com vogal, o processo que acontece lá é a oxidação que começa com vogal. A redução começa com consoante e vai acontecer lá no cátodo, que também começa com consoante. O que a gente vai associar aqui, ó? O que acontece no anodo? É a oxidação. Então, observa aqui no anodo. Então, no anodo está ocorrendo a nossa maravilhosa oxidação. O que é uma oxidação? Oxidação é perda de elétron. Então, aqui eu tenho uma placa que sofre uma oxidação. Repara que o NOx vai de 0 até mais 2. NOx aumentou, oxidou. Observa o seguinte aqui, ó. Metal com NOx 0 é metal sólido, é uma plaquinha, tá aqui, é um metalzinho. Esse metal se tornou um cátion, ele se tornou solubilizado e foi para a solução. Então, observa que aqui a gente tem uma plaquinha que está sofrendo o processo de oxidação, que é perder a sua placa exatamente para a solução. Essa placa está sendo solubilizada. Vamos associar esse processo, uma palavrinha-chave crucial, que é o processo de corrosão que está acontecendo nessa placa aqui do anodo. Nesse caso, a gente está usando como exemplo a pilha de Daniel. O anodo é o zinco. Observando, então, a plaquinha de zinco está se dissolvendo aqui na solução e ele foi lá e liberou o elétron dele, já que o processo de oxidação é um processo de perda de elétron. Para onde que foi esse elétron? O elétron foi transportado aqui através de um fiozinho de cobre, passou aqui em cima de um voltímetro, que já a gente vai falar sobre ele também, e chegou aqui nessa placa. Que placa é essa? É o catodo. O que é catodo? Catodo é onde acontece a redução. Ah, mas o que é um processo de redução? Processo de redução é um processo que envolve o ganho de elétrons. Adivinha o que aconteceu aqui? Ele acabou de receber um elétron. Vamos observar o que acontece com o NOx. Ó. Processo de redução. Ele estava em solução, ele estava com um metal na forma de cátion, e ele virou um metal na forma sólida, ou seja,
Aqui é o contrário, o metal estava na solução, ele começa a ser depositado aqui na placa durante o processo. Então, o elétron está sendo transferido para cá. Ao ser transferido para cá, ele acaba se transformando na sua forma metálica. Ao se transformar na sua forma metálica, ele está saindo da solução. Certíssimo. Então, a gente observa aqui que a gente tem um processo de oxidação associado ao processo de redução, e aí a gente fecha o nosso circuito. O que a gente repara também aqui em relação a essa reação global? Na nossa reação global, ó, a gente está falando do cobre e do zinco aqui na sua forma catiônica, mas vamos lembrar que se isso aqui está em solução aquosa, a gente também tem que ter o contraíon negativo, que nesse caso do exemplo a gente está usando o nitrato. O nitrato está saindo do cobre e está indo para o zinco. Então, o que a gente consegue observar? Como o nitrato está em solução aquosa, a gente precisa que ele saia literalmente desse frasco daqui e vá para esse frasco de lá. Como que eu consigo fazer isso? Através da nossa maravilhosa ponte salina. Sem ponte salina, a gente não tem a pilha fechada. Por quê? Porque a gente precisa fechar o circuito. Esse íon vai para lá, vai para o cátion zinco e aí fecha nosso circuito e a pilha começa a produzir energia elétrica a partir de uma reação química. Importantíssimo, espontaneamente. Como que é o ΔE, a variação de potencial desse processo? É o potencial das duas reações que aconteceram. Potencial da reação de redução mais o potencial padrão da reação de oxidação. E aí achei o ΔE, que é exatamente esse valor aqui da voltagem, da tensão que vai estar aparecendo aqui no voltímetro, que é exatamente o potencial que foi produzido através de uma reação química. Esse potencial daqui, a gente vai para a física e aí pode se divertir lá na física, falar de corrente, falar de gerador, falar de receptor. Nosso assunto aqui é saber como que essa corrente elétrica foi produzida, como que essa tensão foi produzida quimicamente. A parte da física é analisar exatamente os efeitos dessa produção de tensão aqui a partir dessa reação. Para a gente ilustrar também como é que fica bonitinho depois do processo acontecer, aqui a gente consegue observar, ó, uma plaquinha de zinco que serviu de anodo em uma oxirredução, ela está completamente corroída, tem buraquinhos aqui, ele perdeu o material justamente para a solução. A solução ficou mais concentrada também associada a isso. Contrário da de cobre, ó, a de cobre tem um material, tem uma massa depositada aqui no eletrodo. Por que essa massa está depositada? Porque a gente está produzindo o cobre sólido, ele está saindo da solução e indo para a placa. De novo, se ele está saindo da solução e indo para a placa, é porque essa solução está ficando menos concentrada por tabela. Então, a solução do catodo vai ficar menos concentrada e a solução do anodo vai ficar mais concentrada. Lindo, maravilhoso e organizado. Dei meu máximo aqui para tentar fazer vocês entenderem rapidinho o que é eletroquímica e como que funciona esse dispositivo aqui, que é a nossa pilha. E lembrando que a gente tem todos os potenciais de redução já estabelecidos experimentalmente. Então, a gente consegue observar aqui, a partir da ordem do potencial de redução, qual é a tendência desses elementos de sofrer um processo. Vamos voltar lá para a nossa questão agora. Letra A, já separei aqui pra gente um espacinho para a gente conseguir fazer organizadamente cada uma das alternativas, que as alternativas são independentes, então a gente vai ter uma análise para cada uma delas. Letra A tá falando, ó, como eu transportei o gráfico para cá, a nossa reação que a gente tinha marcado de amarelo é essa reação daqui, e a reação que a gente tinha marcado de verde é essa reação daqui. Então, para a gente botar nossa legendinha colorida bonitinha. Então, vamos ler. Considerando essa reação genérica, metal mais 3 na forma aquosa, mais elétron se tornando o metal mais 2, e as condições de pH igual a 0 e 25 graus Celsius, se o potencial dessa semi-reação genérica for maior do que 1,23, então o potencial desse processo daqui maior do que 1,23 volts, qual espécie é um oxidante mais forte, o metal mais 3 ou a água? Justifique sucintamente.
Então, vamos analisar aqui. Se a gente está considerando o que é um oxidante mais forte, já vamos estabelecer aqui embaixo exatamente o que seria um oxidante forte. Oxidante forte é a gente pensar em quem está executando a ação de oxidar uma espécie. Como que ele oxida a espécie? Ele sofre o processo de redução. Para ser um oxidante forte, então ele tem que sofrer o processo de redução com um potencial consideravelmente alto. Então a gente espera que ele tenha um potencial de redução alto. Vamos analisar agora as condições de oxidação tanto do O2 quanto para o H2 aqui envolvendo a água. Então vamos analisar aqui, o O2 na nossa primeira reação, ele está indo do oxigênio molecular NOx 0 para o oxigênio aqui com NOx de menos 2. O que a gente sabe? De 0 para menos 2, o que aconteceu com o NOx dele? O NOx reduziu, então isso daqui é um processo de redução envolvendo 4 elétrons. Potencial desse processo a gente tem que analisar em função do pH que foi dado para a gente. O que a gente já sabe sobre o pH? A gente vai considerar pH igual a 0. Então, pH igual a 0, estamos falando do potencial 0 para o H2 e daquele potencial 1,23 para o O2. Então, vamos anotar ali que o potencial dele de redução é de mais 1,23. Falei 22 aqui, mas é 23. Fazendo a mesma análise agora, só que para o H2 aqui sofrendo o processo. Vamos observar o hidrogênio sai da molécula de água e vai para H2 molecular, NOx igual a 0. Então, se ele era NOx mais 1 e foi para 0, novamente houve um processo de redução. Então, o potencial padrão de redução vai ser aquele potencial padrão de redução que estava aqui no gráfico. Nesse caso é do hidrogênio, né, o nosso comparativo, mas vou colocar aqui é o 0 volts exatamente para o hidrogênio. Agora, o que a gente está querendo analisar? Por enquanto, a gente só olhou a reação e anotou os potenciais de cada um. Eu quero saber quem é um oxidante mais forte. E quem é um oxidante mais forte? É quem tem o maior potencial de redução. Agora está feito. Vamos aqui observar. Potencial de redução do oxigênio, mais 1,23. Potencial de redução do hidrogênio, 0. E potencial de redução desse metal aleatório que inventaram, maior do que 1,23. Consequentemente, se esse potencial aqui é o maior, ele vai ter a maior tendência a sofrer a redução. Se ele tem a maior tendência a sofrer a redução, é porque ele vai ser um oxidante mais forte do que a água nessas condições de pH igual a 0. Certíssimo, galera, topíssimo de tudo. Lembrando, só o valor numérico do potencial é que fez a gente chegar a essas conclusões. Então, analisando aqui o potencial é a tendência de sofrer o processo. Quanto maior for o potencial, maior a tendência de sofrer o processo. Tomar muito cuidado com essa questão de ser oxidante ou de ser redutor. Não esquece a questão de estar executando aquela ação. Então, a história do oxidante forte é aquele que promove uma oxidação. Como que promove uma oxidação? É se reduzindo. Então, eu poderia dizer um oxidante forte, como poderia dizer um melhor agente oxidante. Fechamos letra A. Bora para a letra B. Mostre a equação e calcule a diferença de potencial. Então, eu quero uma equação e também quero a DDP para a reação redox entre o par lítio mais e lítio metálico e a água, considerando pH igual a 0 e 25 graus Celsius. Semi-reação do lítio está dada aqui, vou reescrever aqui do ladinho para a gente associar. Lítio mais aquoso está recebendo um elétron e se tornando o lítio metálico. Potencial desse processo, que foi um processo D, tá na dúvida, vai na fé. Olha o NOx. NOx vai de mais 1 até 0. De mais 1 até 0, o que aconteceu? Ele reduziu. Então, potencial de redução
igual a menos 3,04 volts. Eu já olho isso daqui, esse menos, esse negativo, eu já penso, olha, ele não tem tendência a reduzir. O processo de redução dele é não espontâneo porque é negativo. Mas vamos analisar agora o que está acontecendo com a água. Estamos novamente considerando pH igual a zero, pH igual a zero. Potencial do hidrogênio é o zero e o potencial do oxigênio é o mais 1,23. Vou roubar aqui da questão anterior. Pluft não passa de mágica, está aqui. Potencial de redução era mais 1,23 volts para o oxigênio e o hidrogênio, nosso padrão zero, exatamente 0 volts. Para observar quem vai sofrer o processo, é analisar de novo quem tem o maior potencial. Potencial de redução, potencial de redução, potencial de redução. Quem vai sofrer o processo é quem tem maior tendência de sofrer o processo. Adivinha quem tem tendência aqui, maior de todas, é o mais 1,23 do oxigênio molecular. Então, se ele é mais 1,23, é ele que vai sofrer redução. Redução acontece no cátodo. Então, eu já sei que essa daqui vai ser a minha reação do cátodo. Já o processo de oxidação, a gente tem que pensar o inverso. Quem tem o menor potencial de redução, que consequentemente vai ter o maior potencial de oxidação. Eu vou olhar para esse menos 3,04 e vou analisar que ele que sofre o processo de oxidação. Para a gente montar as nossas semi-reações bonitinhas, eu já vou organizar respectivamente só as reações que vão estar acontecendo. Reação que está acontecendo no cátodo é o O2 mais 4 do H+, mais 4 elétrons, que é a reação da água, produzindo aqueles 2 H2O. É o que está acontecendo no cátodo, então é o processo de redução que tem um potencial de mais 1,23 volts lá no cátodo. Processo que está acontecendo no anodo é o processo de oxidação. Vou reescrever ele aqui também. É o processo inverso do processo de redução, hein, gente? Então, aqui a gente está com a redução equacionada, a gente vai inverter para representar a oxidação. Então, dessa vez vai ser o lítio sólido produzindo o cátion lítio mais um elétron. Potencial desse processo vai ser o potencial de oxidação, porque isso aqui é um processo de oxidação, e o valor numérico dele é exatamente o mesmo valor do redução, só que com um sinal trocado. Então, se ele é menos 3,04 volts potencial de redução, potencial de oxidação, olha eu aqui, potencial de oxidação mais 3,04 volts. Desculpa, gente, não consigo ficar olhando para minha cara aqui, está muito perto. Para a gente fechar a semi-reação, a gente tem que estar com essa reação balanceada. Já observamos aqui que envolve 4 elétrons na reação de redução e envolve 1 elétron na reação de oxidação. Não está balanceado. O que a gente precisa fazer? Preciso multiplicar essa reação aqui por 4 para a nossa semi-reação estar com a quantidade de elétrons certinha. O que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, esse potencial de oxidação, ele não vai ser multiplicado por 4, independente do balanceamento. Quem está querendo falar sobre quantidade de metal, sobre análise estequiométrica, vai ser lá na parte do Faraday, vai ser lá na parte da análise quantitativa, não vai ser aqui. Então, quando eu multiplico isso daqui por 4 para balancear e fazer a equação global certinha, número de elétrons cortados certinho, eu não vou multiplicar o potencial dele por 4 de jeito nenhum. DDP já está calculado aqui independente do balanceamento. Até aproveitando o embalo, qual vai ser o DDP dessa reação? Delta E zerinho aqui é somar um potencial com outro potencial, que está dando exatamente mais 4,27 volts. Observemos, delta E maior do que zero, então confirma que isso daqui é uma pilha, o processo é espontâneo. Vamos voltar porque a questão pediu foi equação global, multipliquei a reação por 4, então para a lei de Proust estar certinha, Proust ficar feliz com a gente, multiplica todo mundo aqui por 4, multipliquei por 4 já, então foi, corta elétron com elétron e vê qual vai ser nossa equação global. Vai 4 elétrons com 4 elétrons e no final a gente vai ter O2 mais 4 do H+, mais 4 do lítio metálico, produzindo 2 do H2O, mais 4 do lítio cátion. Certíssimo? Essa daqui vai ser a nossa equação global.
Então, está aqui a equação do processo e o DDP calculado, mais 4,27, colocar aqui para deixar organizado, mais 4,27 volts que foram produzidos aí, fechando o circuito dessa pilha. Letra C está quase acabando. As espécies cujo potencial esteja situado abaixo da linha inferior do diagrama de Pourbaix das águas são oxidantes mais fracos do que a água. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sucintamente. Vamos analisar devagarzinho. As espécies cujo potencial esteja situado abaixo da linha inferior do diagrama. Então, vamos olhar aqui. A linha inferior do diagrama está falando sobre a reação de redução do hidrogênio. Ok. Então, quem está abaixo dessa linha aqui teria um potencial padrão de redução que seria menor que o da água. Quem tem um potencial de redução menor do que o da água é porque tem menos tendência a reduzir. Menos tendência a reduzir. Consequentemente, vamos fazer o passo a passo devagarzinho. Se ele tem menos tendência a reduzir, é porque ele tem mais tendência a oxidar. Se ele tem menos tendência a reduzir, vamos pegar o que a gente associou aqui na letra A. Um oxidante forte é aquela substância que tem maior potencial de redução, que tem maior tendência a reduzir. Então, o que eu observo aqui? Se ele tem potencial de redução menor, é porque ele vai ser justamente um oxidante fraco. Vamos observar lá qual foi a afirmativa. Dizia que quem está abaixo dessa linha tem o potencial menor, são oxidantes mais fracos do que o da água. O que eu observo justamente? Se ele tem o potencial de redução menor, é porque ele tem menos tendência a reduzir. E justamente tendência a reduzir é a força do oxidante. O oxidante forte é aquele que, de novo, para a gente fixar, tem um maior potencial de redução, porque ele, ao se reduzir, está oxidando os outros, por isso que a gente chama ele de oxidante, de agente oxidante. Então, atenção de novo para esse conceito de oxidante e de redutor que está falando sobre promover aquele processo. Quem tem maior potencial de redução vai sofrer o processo de redução e, consequentemente, vai oxidar a outra espécie. Então, vamos ficar sempre ligado também que quem está medindo esse potencial vai ser o nosso E0, e aí, tendo esses valores de potencial, é só comparar quem é o menor, quem é o maior e ser feliz. Certíssimo, vamos para a letra D que está quase acabando. Em pH igual a 8, um par redox com potencial de mais 0,5 volts pode existir em corpo aquático natural? Então, vamos lá. pH igual a 8. A gente tem essas condições aqui de potencial padrão de redução. Vou pegar a nossa reaçãozinha para a gente equacionar. Pluf, num passo de mágica, está aí nossa reação. Agora vamos anotar os nossos potenciais atualizados aqui para o pH 8. pH 8, o potencial para o O2 está dando mais ou menos aqui. Vou chamar de 0,7. Mas só para a gente situar, está dando ali mais 0,70 volts. Já para o H2 está certinho aqui no ponto, menos 0,5, então potencial padrão de redução, menos 0,5 volts para o hidrogênio da água. A questão está analisando aqui que teria um par redox com potencial de mais 0,5 volts para essa reação. Pode existir ou não pode existir esse par redox? O que a gente tem que analisar aqui? O potencial de redução do oxigênio é mais 0,7. Então, ele tem a tendência de reduzir positiva de mais 0,7. Ele sofreria esse processo espontaneamente. Já para o hidrogênio da água, ele não tem a tendência de sofrer o processo de redução. Então, aqui ele sofreria o processo de oxidação com o potencial de mais 0,5 volts. Então, se a gente fechasse essa semi-reação aqui com a água oxidando e a água reduzindo, teríamos então as semi-reações. Mantém a do oxigênio e inverte a do hidrogênio. Vai ficar H2 mais 2 hidroxilas, produzindo os 2 elétrons e 2 do H2O, com o potencial agora de oxidação atualizado
de mais 0,50 volts. Tudo bem que não pediu aqui para a gente fazer a reação global, mas vamos, para a gente treinar um pouquinho de eletroquímica também, a gente tem que multiplicar a reação de baixo por 2 para o número de elétrons bater certinho. Então, esse daqui eu vou trocar por 4, multipliquei por 2, 4 elétrons, multipliquei por 2, 4 H2O. E para fechar a equação global, a gente vê quem a gente consegue cortar de reagente produto. Vai embora 4 elétrons com 4 elétrons, somando aqui vai ficar uma reação zona, 2 do H2 mais O2 mais 4H mais 4 hidroxilas, produzindo 2 mais 4 H2O, 6 H2O. O mais importante é o ΔE dessa reação, variação de potencial, que foi mais 0,7 mais 0,5, que dá mais 1,2 volts para esse processo. Então, esse par não conseguiu ter um potencial de mais 0,5 volts, como a alternativa perguntava para a gente. Fechamos, então, a letra D. Fechada, então, nossa questão de eletroquímica. Lembrando sempre de não ter medo de questão grande, enunciado rebuscado, nem de gráfico, nem de tabela de dado. Gráfico e tabela de dado é para ajudar a nossa vida, então não vamos ter medo disso daí. Faz a questão devagarzinho, vai anotando os dados, subindo as informações importantes, vamos no passo a passo, que a gente chega no final e vai ser só sucesso. Show? Vamos para a nossa terceira questão para a gente fechar.